ao nosso Papo Verde, que é um quadro onde eu trago conteúdos para te ajudar a empreender no mundo dos terrários, né? E o tema de hoje é como salvar o meu ateliê no lockdown. Pois é, gente. Então, o nosso tema de hoje, né? Pelo menos aqui na minha cidade, né, Ribeirão Pires, aqui no Grande ABC, em São Paulo, foi decretado novamente, né? A gente está na fase vermelha, foi decretado lockdown, gardens fechando e tudo mais. Então, que nem a gente, por exemplo, que tem, né, as nossas peças sendo vendidas lá no garden. Como que a gente vai passar por esse momento agora de novo? Não sei como que tá aí para vocês, né? Essa questão aí do lockdown, como que tá funcionando aí, né? Mas quando a gente fala em lockdown, a gente já vai começar com conteúdo, tá? Nem vamos ficar esperando muito, não. O que é exatamente o lockdown, né? Lockdown é quando a gente tem a restrição da circulação das pessoas, da população em locais públicos, né? Que não sejam essenciais. Então, o que o governo, o Estado, determina como um serviço essencial? Hospitais, farmácias, supermercados, né? Porque eles são essenciais à vida. Então, a questão, assim, de gardens, floriculturas, lojas como um todo, que às vezes a gente tem parcerias, né, com lojas colaborativas, por exemplo, isso daí acaba não entrando. A gente tem que se adaptar, né? Então, ou seja, né, aí até o Garden, que a gente tem parceria, eles fizeram um comunicado também hoje, então, que vai ficar fechado, funcionando no sistema de delivery, né, para fazer entrega, então, ou drive-thru, também fala assim, né, para plantas, eu não lembro, que é quando a pessoa vem, né, com o carro e só retira, só para retirada, entendeu? Então, assim, que nem no nosso caso, né, por exemplo, que a gente trabalha com os terrários, com os mini jardins, a gente sabe que a gente depende da circulação das pessoas dentro da loja, né? Porque às vezes a pessoa entra ali para buscar uma semente para sua horta, uma mudinha, né? Ou então uma flor, uma planta, enfim. Quando ela vê uma peça, ela até, né, aquilo enche os olhos e fala assim, deixa eu aproveitar e levar um desse, lembra de alguém, leva para presente, enfim. Então, quando a gente vê isso, né, vai fechar tudo de novo, e agora? E aí, quando eu estava pensando, né, a respeito desse lockdown, eu voltei no tempo, há um ano atrás, praticamente, né? Quase um ano atrás, quando a gente teve aquele primeiro lockdown em março do ano passado, né? E até tem um mês e pouquinho, dois, eu fiz uma live, né? Eu recebi aqui na nossa live a Luciana Serrano, que é proprietária do Garden daqui de Ribeirão Pires, Flores e Plantas Gabi, onde a gente tem, né, as nossas peças lá em parceria. E eu lembro, a gente até relembrou esse fato, né? Quando aconteceu que eu fiquei sabendo, eu vi falando, o prefeito falando, olha, vai fechar a partir de segunda-feira, nada abre. Eu entrei em desespero, porque na hora eu pensei, o que a gente vai fazer com os terrários? Os terrários estão lá dentro do Garden, eu não sei por quanto tempo vai fechar. E aí, eu lembro que eu liguei para ela, mandei mensagem desesperada. Lu, e agora? Ela, calma, Paty, a gente ainda não teve nenhuma, não foi nenhuma decisão para a gente, né? Não para eles. Não foi dado nenhum decreto assim específico. E aí, quando foi na segunda-feira de manhãzinha mesmo, 8 e pouco da manhã, ela me ligou, Paty, realmente a gente vai fechar, a gente está baixando as portas nesse momento, você quer vir buscar os terrários? E foi quando eu tomei a decisão, né? Correndo, eu tava só eu e o Rafa aqui em casa, o Du tava trabalhando, então peguei, coloquei ele no carro e falei assim, Lu, só que eu tava meio desesperada, né? Eu não sabia o que era aquilo exatamente que estava acontecendo. Falei, Lu, então eu vou passar aí, o Rafinha vai estar no carro, eu não vou nem entrar, tudo bem? Porque eu não quero descer com ele do carro. Ela, não, tudo bem, eu já deixo tudo separado numa caixa, e aí o pessoal aqui me ajuda, a gente coloca no seu carro e pronto, você vai para casa. Falei, beleza. E foi assim que a gente fez. E eu lembro que a gente até conversando, né, na live depois, relembrando aquilo que tinha acontecido, ficou uma frase ali para aquele momento, né? Que é foca no que você tem controle. Então, naquele momento, a gente não tinha controle de nada. A mesma coisa agora, a gente não tem controle. É uma determinação, né, que está acontecendo por toda a situação que a gente tem vivido, né, e a que ponto está chegando essa situação. Então, a gente não tem controle. Infelizmente, a gente não tem controle. Então, no que a gente vai focar? Naquilo que a gente sim tem controle. Tá? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês aqui hoje, né? O que a gente tem controle e o que a gente pode fazer, então, nesse momento. Porque para algumas pessoas
pode não fazer diferença nenhuma. Você fala assim, Paty, mas eu não tenho parceria com Garden, nenhuma loja, nenhuma floricultura, eu só vendo aqui para as pessoas conhecidas. E esse dinheiro não me faz falta. A gente tem essas situações, né? Que a pessoa, ou o esposo, tem uma outra renda, ou a própria pessoa, né, trabalha em outra coisa também, e os terrários, os mini jardins, é apenas uma segunda renda. Então, pode ser que não vai fazer diferença nenhuma, mas a gente sabe que para outras pessoas, sim, tá? Então, nesse momento, o que que eu acho que a gente tem que fazer? Não pode pensar assim, tá tudo parado, tá tudo fechado, então tá bom, não tenho nada para fazer, né? Não posso fazer nada em relação a isso e vou ficar na minha. Eu acho que é o contrário, né? Se a gente está precisando, se a gente precisa vender, precisa pagar as contas, precisa pagar fornecedores, aí é o momento que a gente tem que pensar o que que a gente vai fazer para passar por esse momento novamente, né? Mesmo quem tá ali em casa fazendo a venda, né, na porta de casa, na garagem de casa, enfim. Então, eu separei aqui algumas dicas para a gente poder conversar, né? Então, a primeira delas mesmo é essa: foca no que você tem controle. Não tenho controle em relação à pandemia, não tenho controle em relação ao lockdown, mas eu tenho controle no que eu posso fazer, no meu negócio, né? Então, quais são as dicas que eu separei aqui? Deixa eu pôr um pouquinho mais para cá. Né? Quais são as dicas aqui? Por exemplo, você tem as suas peças num garden, numa floricultura, numa loja, né, colaborativa, que você tem essa parceria. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou procurar alternativas, tá? Lembra daquela frase que eu sempre falo, né? Loja fechada não vende. Então, você precisa mostrar que você tá operando, né? Você está ainda trabalhando, você está fornecendo e você não parou. Entendeu? Lógico que aí tomando todas as medidas e tudo mais. Então, é sobre isso que eu quero falar, né? Então, intensificar ali no online. Lembra que eu venho falando já com vocês há muito tempo aqui sobre não ficar postando só foto dos terrários, só foto de terrário, 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 porque a pessoa vai te procurar quando ela quer comprar. Só que se a gente for esperar um cliente aparecer só quando ele quer comprar, é muito mais difícil. Quer dizer, é fácil porque o cliente ele já está com a decisão de compra, então esse é um cliente fácil, né? Que quem fala aí tem um pessoal que fala de topo de funil, fundo de funil, final de funil, né? Esse é um cliente que está fácil, então ele já veio com a ideia de comprar. Se ele não comprar de você, ele vai comprar do outro, né? Então, o que você vai fazer? Você tem que mostrar para as pessoas que são ali de meio de funil e topo de funil, que são aquelas pessoas que nem pensam em comprar, que sim, ela pode surgir esse desejo nela de comprar, tá? Então, é nesse momento que a gente precisa o quê? Tá colocando conteúdo. Paty, que tipo de conteúdo? Ontem, inclusive, eu fiz um post, né, no Instagram, _terrários, falando justamente sobre isso, dando dicas para 7 dias de conteúdo, porque tem muita gente que não tem, eu mesmo no começo, tá? Se vocês olharem lá no feed do Instagram, lá embaixo, eu só postava foto de produto. Só foto das minhas peças. Eu amava, achava lindo, maravilhoso. Mas se o cliente tá querendo comprar, ótimo, ele vai entrar ali, vai comprar e pronto, tchau. Né? Mas a partir do momento que eu comecei a postar dicas e tudo mais, poxa, os clientes falam, nossa, que bacana, eu não conhecia o terrário. Então deixa, uma amiga minha falou que você postou isso daqui, eu vim ver, sabe? Então você vai chamando mais pessoas. Então, mais do que nunca, a gente precisa intensificar isso. Por quê? As pessoas estão em casa, as pessoas estão gastando mais tempo nas redes sociais, né, por mais que estejam também trabalhando no home office, tem aquele momentozinho ali que você dá uma paradinha, mexe no celular, né? Então as pessoas estão em casa. Então, em vez de você só postar suas fotos de peça, dá conteúdo também, tá? Então é hora de intensificar. Tem uma palavra que o Du me fala muito, né? Ai, amor, eu sempre ouço, o Du gosta muito de podcast, né? Que o pessoal usa muito agora nessa área do online, que é infotrenimento. Tá? Inclusive, na verdade, os Reels que mais engajam, que mais bombam, vamos dizer, são aqueles Reels onde você vem, não é só lá ficar fazendo uma dancinha estilo TikTok, não. Você dá informação através do Reels. Entendeu? Então, mostra ali um processo de você fazendo um terrário, né? Você dando algumas dicas pelo Reels também, tá? Que é uma ferramenta que tem um alcance muito grande. E aí, dessa forma, então, o cliente ele não vai buscar só comprar. Porque se ele busca só comprar, é só quando ele quer comprar. Então, o cliente não vai te buscar só quando ele quer comprar. Ai, Paty, mas eu quero que ele me busque quando ele vai comprar. Mas isso é muito fácil, né? Quando o cliente já está com a decisão de compra, ele vai comprar de você
ou do outro. Então, isso é muito fácil. A gente tem que ir além, buscar aquele cliente que não está nem pensando que ele pode precisar de um terrário, entendeu? De um mini jardim. E aí você pode pensar assim, né? Às vezes pode ter gente que pensar assim, ai, mas eu vou ficar pensando em vender? Bom, gente, eu acho que a pessoa que trabalha, que tem uma padaria, ela precisa vender para ela poder ter a renda dela. Ela precisa vender o pão para ela poder pagar as contas dela, dar o sustento da família dela. Então, se esse é o nosso sustento, sim, a gente tem que vender. E a gente não está empurrando nada para ninguém. Até porque quantas pessoas você conhece que passaram a gostar de plantas ou passaram a ter plantas em casa depois da pandemia, né? A gente que já trabalha com plantas, a gente já sabe os nossos inúmeros benefícios que as plantas trazem, né? A gente sabe os benefícios das plantas. Então, sim, pode vir a trazer um acalento, né? Para a casa das pessoas, um terrário, um mini jardim, enfim. Então, a gente precisa buscar meios de estar ali mostrando o nosso trabalho, tá bom? Então eu falei, né? Mostre que você está operando, mostra que você está atendendo. E aí, como que você pode fazer isso? Você pode colocar tanto vídeos curtos quanto fotos ou fazer stories mostrando, né, ali no seu ateliê o processo, você fazendo as coisas, tá? Aí outra coisa bem legal também, as pessoas compram de quem elas confiam, né? Elas compram de quem elas confiam. Mas como assim, Paty? A pessoa nem me conhece, ela vai confiar em mim? Bom, se você tá sempre ali, né, mostrando você, mostrando seus bastidores, mostrando que você tá tomando os cuidados. Então, quais são os cuidados? Na hora que você vai fazer entrega, você vai passar álcool em tudo, né? No seu terrário, por exemplo, no vidro, onde você está manuseando. Na hora de você fazer uma entrega, você vai estar ali com máscara, tá? Então, isso é legal você mostrar, porque a pessoa, às vezes, ela não está nem pensando em comprar um terrário para ela ter em casa ou para ela dar de presente, mas ela vendo tudo aquilo dali, poxa, é bacana, né? Ela vê que você está se cuidando. Eu vou contar aqui uma história que aconteceu, né, recente. A gente foi não, recente, tem uns 3 meses, mais ou menos. Mas a gente estava na casa da minha mãe um dia, falou, vamos comer uma pizza? Vamos. Aí fomos eu e minha mãe buscar essa pizza. E, poxa, chegou lá, o pessoal tava assim, um tava com a máscara aqui, o outro com a máscara aqui no pescoço. Aí sabe quando você fica assim? Nunca mais eu vou comprar ali, porque, poxa, se na frente do cliente eles estavam assim, como que é, né, longe do cliente? Isso porque era uma pizzaria. Eu sei que uma coisa de comida é muito mais assim, mas só que, enfim, qualquer coisa. Então, se a gente mostra esse cuidado, vai mostrar esse cuidado para o cliente e ele vai confiar mais na gente, tá? Então, é interessante vocês mostrarem, sim, todos esses bastidores, né, os cuidados que você está tomando e tudo mais. Agora sim, né? Eu tenho certeza que muita gente pode estar dizendo aí, então, Paty, mas agora fechando tudo, né? Pode ser que falte mais coisas, tá em falta planta, tá em falta vidro, tá em falta não sei o que lá. Gente, é um momento de inovar. O momento de inovar é sempre, só que agora mais ainda, né? Se de repente você não está encontrando determinada planta que você costuma usar para fazer um terrário, para fazer um mini jardim, por exemplo, por que não fazer alguma outra coisa? Né? Que nem, por exemplo, ainda teve um dia, essa semana, uma aluna me marcou nos stories que ela fez a lavagem do musgo, né? Toda a higienização ali do musgo. E aí, quando você tira aquela parte, sabe? Marronzinha, aí ela olha quanto que descarta, que não sei o que, pessoal, às vezes você pode guardar e você pode fazer qualquer dama, por exemplo, né? Então, assim, poxa, por que não tentar fazer uma coisa nova? Faz um coquedama, né? Ou então, trabalhar, por exemplo, que às vezes você já tem a planta aí na sua casa. Às vezes vamos supor, de repente você tem aí uma palmeirinha que você comprou, você usou as mudinhas menores para pôr num terrário, né? E a gente sabe que a palmeirinha é bem espaçosinha. Então, você vai precisar de um vidro grande. Ah, agora eu não tenho esse vidro grande e talvez não saia agora, uma encomenda, enfim. Por que não, então, pegar essa muda que tá ali de palmeirinha, que tá um pouco maior, um pouquinho grande para um terrário, e fazer um coquedama, por exemplo, né? A gente tem tantos tutoriais aí na internet. Pode ser, ai, Paty, mas será que vai ficar bom? Provavelmente não, se for a primeira vez que você estiver fazendo. Provavelmente vai ser difícil de fazer. Mas por que não tentar novas coisas, tá? Ou então, por exemplo,
Eu tenho muitas alunas que estão trabalhando agora também com flores desidratadas, estão fazendo arranjos, buquês, ramalhetes, né? As coisas mais lindas. Ai, mas o valor não vai sair o mesmo do que no atacado. Óbvio, né? Não vai sair o mesmo do atacado, mas sim, gente, dá para comprar unitário, sim, tá? Dá sim, ó. Sai pesquisando, é Mercado Livre, Elo7. Elo7 acho que não vai ter vidro, não. Mas, tipo, Mercado Livre tem. Próprias lojas, assim como as lojas de Leroy Merlin, tá? Agora, se você for comprar em fábrica mesmo, aí é diferente. Vamos supor, eu quero comprar da TS. Aí sim, tem um valor mínimo, você tem que ter CNPJ, mas tem essas outras lojas que são revendedoras, tá? Então dá para comprar sim, dá para comprar. Tem que entrar lá e pesquisar, sair pesquisando, porque dá para comprar sim. Lógico, como eu falei, o valor não vai ser igual você comprando no atacado e direto na fábrica e tudo mais, tá bom? Ah, Paty, mas eu não tenho vidro. Então, bora inovar com outra coisa. Bora fazer um coquedama, bora fazer uma bacia de suculentas, né? Aquelas bacias de cerâmica. Ou então, por exemplo, fuça em casa. Dá uma olhadinha em casa, vê se você não tem. Ainda mais com suculenta, dá pra gente inovar demais. Entra no Pinterest e tem lá. Pinterest é aquele aplicativo que a gente. Às vezes a gente digita alguma coisa para pesquisar no Google e aparece uma foto, quando você vai ver, na verdade, está lá no Pinterest, né? Que é um aplicativo assim muito usado para você quer ter ideias para decoração, por exemplo, né? Porque tem de tudo lá. Mas você vê suculenta na concha de, sabe, concha de feijão, aquela concha metálica assim de inox, na concha, é suculenta na chaleira que quebrou. Inclusive eu tô com uma chaleira aqui que a alça quebrou. Eu acho que eu vou fazer um mini jardim lá na chaleira. Sabe? Então assim, dá pra gente, nossa, tentar ir de alguma forma. A gente já falou muito aqui também dos vidros da lojas de 25 de março vendem pela internet. Muitas, viu, gente? Hoje em dia tá todo mundo vendendo pela internet. E aí também tem a questão do vidro de palmito, vidro de azeitona, garrafas, né? Garrafa de vinho, garrafa de água. Até tem uma garrafa de vinagre aqui, que o Du comprou um vinagre na garrafa, eu achei bem lindo. Então tá lá para eu poder fazer. Então, assim, é um momento que a gente tem que inovar. Tá? A gente ficar só pensando assim, poxa, mas eu não tenho vidro, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo, não é o caminho. O caminho né? Você tem que fazer assim, o seu problema tem que virar a sua solução. Ah, eu não tenho vidro, então deixa eu fazer com outra coisa, deixa eu reutilizar um vidro que eu tenho em casa. Ah, mas eu não tenho nenhum vidro em casa. Então, opa, peraí, eu tenho umas suculentas aqui. Deixa eu fazer um mini jardim numa cafeteira, já viu? Fica a coisa mais linda, numa cafeteira, por exemplo, que tá meio trincadinha, ou que eu não tô usando mais. Outra coisa bem legal também, então, em relação a inovar, né? Vamos supor, você fazer, eu tinha até colocado aqui, colares, que é uma coisa que dá para enviar, tá? Tem o colarzinho? Cadê o meu? Tem um colarzinho aqui penduradinho. É que esse aqui é uma forma de você se manter nesse momento, tá? Você encontra, tá? Vidrinho, Mercado Livre você encontra, que eu já vi, tá bom? Mercado Livre, Elo7, você encontra, compra, vai chegar pelo correio, na hora que chegou, higieniza tudo, né? Aqui em casa é assim. Você higieniza tudo e aí depois você começa a montar. E aí você consegue enviar. É uma coisa que dá para enviar. Ai, Paty, mas eu não posso ficar saindo e tudo mais. Ó, recebe os pedidos e você marca um dia. Olha, eu faço envio, por exemplo, às segundas-feiras. E aí, na segunda, isso você já avisa para o cliente, óbvio, né? Não vai deixar lá esperando sem saber. Você avisa para ele. E aí, quando for na segunda-feira, você pega todos os pedidos que teve na semana anterior, vai lá no correio e posta de uma vez só, tá? E hoje em dia a gente tem também a facilidade de Uber, né, gente? Porque o que você pode fazer? Eu sei que muita gente tá em casa com os filhos, porque eu fiquei assim, né? Assim que veio aquele primeiro lockdown, o Du trabalhava, né, em outro emprego, trabalhava fora, não era comigo aqui no Terra, e eu aí me vi sozinha com o Rafa dentro de casa. E aí fechou o garden. Fui lá, busquei tudo, enchi aqui o ateliê, ficou cheio de terrário. Falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Naquele momento eu fiquei muito desesperada do que eu ia fazer com aquele monte de terrário, porque a gente tinha abastecido o garden, tipo assim, as coisas de uma semana a gente tinha abastecido o garden, entendeu? Então eu não tinha vendido muito ainda, era muita coisa. E aí, de 2 gardens, na época, né? 2 gardens. Aí falei, e agora? Falei, bom, o que eu fiz, gente? Internet.
era no Facebook, no Instagram, postando nos stories toda hora, já colocava lá o preço, olha, de tanto por tanto, e pá, pá, pá. Colocava nos grupos de Facebook, sabe aquele lá, ó, Feira do Rolo de Ribeirão Pires, Feira do Rolo de Mauá, Feira do Rolo não sei das quantas. Tudo quanto era Feira do Rolo, eu postava, era o dia inteiro postando. Aí mandava no WhatsApp, colocava no status do WhatsApp, foi assim, tá? Então comigo também foi assim. Aí, o que eu fazia? Ou eu combinava com a pessoa para a pessoa vir retirar aqui, então já no portão, né? Ela nem entrava aqui no ateliê, nem nada. O ateliê ficou também fechadinho, não deixei ninguém entrar aqui. Então já deixava ele prontinho ali, eu marcava o horário, né? Ó, me fala o horário que você vai vir. Ah, tal hora. Então já ficava ali, a pessoa tocava a campainha, eu já estava com o terrário pronto. Então já entregava para a pessoa, recebia, né? Ou se a gente tinha feito transferência, enfim, e pronto. A outra opção também é você, de repente, trabalhar com um Uber. Hoje em dia tem muita gente que trabalha com Uber. Então, se você tiver alguém que seja conhecido, você pode explicar, falar, olha, esse aqui é um terrário, então se você balançar demais, se você passar num buraco, se você passar voando pela lombada, o terrário vai se descaracterizar. Você consegue ir mais devagarzinho? Você, lógico, prepara ali uma caixa, põe alguma coisa para ele ficar, né, macio, não ficar balançando, tá? E aí você pode enviar pelo Uber, por exemplo, tá? Só que aí, lógico, você vai cobrar isso do cliente, né? A entrega, você não vai arcar com o custo dessa entrega. Mas normal, tanto é normal, porque quando a gente compra algo pela internet, a menos que tenha alguma ação promocional, que acima de X valor, frete grátis. Às vezes acontece, né? Acima de R$ 100 o frete é grátis. A menos que seja algo assim, a gente não paga frete de tudo e tá tudo bem. Sempre que eu compro algo pela internet, eu sei que eu que vou arcar com esse frete, né? A não ser que tenha lá já frete grátis, porque é uma ação daquele momento, enfim. Então, normal, o cliente ele vai pagar esse frete. A mesma coisa acontece com os gardens. Os gardens estão com retira na porta, então a pessoa vai, encomenda pelo WhatsApp e tudo mais. E, então daqui a pouco eu tô passando aí. A pessoa só passa e retira o pacote, beleza. Ou, se ela pedir para entregar em casa, o motoboy vai levar e ele vai ser cobrado do mesmo jeito, tá? Lógico que algumas empresas conseguem supor, sei lá, o frete até tantos quilômetros é grátis. Aí depende. Isso se encaixa na sua empresa, né, no seu negócio, no seu ateliê? Se encaixa, Paty, dá para eu fazer isso? Ah, não, não dá. Então, opa, não dá, né? Cliente paga o frete, né? Exatamente, cliente paga o frete, tá? Porque senão, gente, não dá, né? A gente tem que pensar nisso, ó. Coloca numa caixa de papelão, isso mesmo. Aí você embala bem, né, firme, bonitinho. Poxa, se você tiver ali uma pessoa, né, um Uber, que às vezes você conhece, ou então você já pegou com ele várias vezes, né, faz até amizade, fala assim, poxa, posso ter o seu telefone que quando eu precisar você faz uma entrega para mim? A gente fez uma vez uma entrega para Santo André, né? A gente chamou e aí levou porque não tinha como sair. A pessoa também não estava saindo de casa porque era do grupo de risco e a gente também não tinha como sair. Então ela pagou o frete e levou tranquilo, tá? Então quanto a isso, fiquem bem despreocupados. Então a gente falou aqui dos colares, né? Aí outra coisa também, gente. De repente você tem uma facilidade aí, tá? Não é a maioria, eu sei, mas às vezes de repente onde você mora, onde você tá, você tem uma facilidade com horta, por exemplo. Por que não trabalhar essa parte também? Então, assim, eu acho que é o momento da gente pensar o que eu tenho à mão, o que eu posso ter controle, né? Acho que a chave aqui hoje foca no que você tem controle. Então, no que eu posso ter controle? Eu posso, de repente, alguma coisa de horta? Poxa, eu tenho. Ou então, um coquedama, que nem eu falei do colar, falei das flores desidratadas, né? Dá para você comprar até pela internet as flores desidratadas, né? Ó, aqui a Neide comentou lá no YouTube, comprei ontem com a Arte Viva e recebi hoje. Olha que legal. Tá vendo? Você recebe muito rápido, né? Dependendo do local, óbvio. A Vina, aqui eu faço a entrega pelo Uber. Tenho um amigo no condomínio que ele faz Uber e ele é super cuidadoso, o cliente paga. Olha lá, tá vendo? O cliente que paga o frete. Exatamente. Então, assim, a gente tem que focar naquilo que a gente tem controle e fazer do nosso problema a solução. Opa, então não consigo sair para entregar? Vamos arrumar uma solução, tá bom? Busque novos clientes, gente. Às vezes as pessoas estão ali no nosso
na nossa página, na nossa lista de contatos do WhatsApp, né, para quem posta em WhatsApp, essas coisas, eu acho que é legal a gente fazer o quê? A gente buscar novos clientes. Paty, como que eu vou buscar novos clientes? Gente, buscar novos. Ó, assim, eu só não sou muito assim de ficar fazendo sorteio, tá? Principalmente para vir seguidor, não. Mas buscar novos clientes no sentido, como que você pode fazer? Então, assim, por exemplo, tem gente que às vezes faz. A gente vê muito isso em pizzaria, serviços de restaurante, alguma coisa assim, que a pessoa dá tipo um cartãozinho, quando você junta 10, né? Tipo, cartão fidelidade. Quando você junta 10, você ganha um novo produto, ou então um brinde, você ganha um desconto. Então, por que não fazer isso também? Olha, na compra, se você juntar 5, eu sei que para a gente é difícil, a pessoa vai comprar 10 terrários, né? 10 vezes é mais difícil, eu sei. Mas pensa como que você pode trazer isso para o seu negócio. Então, por exemplo, fazer um cartão fidelidade, ou indique um amigo, né? Amigo nota 10. Então, indica um amigo e ganhe 10% de desconto. Sabe? Eu acho que são coisas que a gente tem que pensar sim para poder trazer novos clientes, tá? Porque chega um momento que sim, aqueles clientes que já estão ali comprando da gente sempre, claro, sempre tem aquele, né, que tipo, é um aniversário, todo mês tem um aniversário, ela compra todo mês um terrário para dar de presente, mas a gente sabe que tem clientes que não. Então, pode fazer algumas ações dessa forma, tá? Bom, agora falando ali mais a questão gerencial, né? Então, assim, é um momento para a gente preservar o nosso capital, né? O nosso capital de giro que fala. Então, o dinheiro que a gente tem que vai ser usado ali na empresa, no nosso negócio, no nosso ateliê. Então, é um momento para a gente tomar cuidado, né? Então eu vou sair comprando. A Paty falou que é bom mandar colar, vou vender colar, não, vamos supor, inovar em alguma coisa, eu vou sair comprando um monte. Então flores desidratadas, eu vou comprar um monte e não sei o quê. Não. Aí você tem que ter cautela, tá? Buscar reduzir custos, né? Você vai reduzir custos e buscar trabalhar com aqueles produtos, aquelas peças que você tem uma margem de lucro maior, tá? Que nem eu falo muito do colar, porque a gente tem uma margem de lucro muito bacana nos colares, tá? Então, é uma coisa muito legal de você trabalhar, né? De você trabalhar, você acaba, não tem um custo muito alto, um preço de venda muito alto, quer dizer, e o custo para você é bem mais baixo, a sua margem de lucro acaba sendo maior. Então, é um momento, até eu vi uma frase esses dias, né? Um conceito, dizendo assim, que é muito mais fácil a gente economizar R$ 5 do que a gente ganhar R$ 1 ou R$ 2. Né? E de fato, então a gente tenta economizar ali no sentido de, Paty, a planta X está muito cara, né? Teve um problema lá nas produtoras e não sei o quê, e tá chegando aqui muito clara para mim, muito cara, quer dizer, para mim. Então, poxa, se aquela dali tá muito cara, gente, foca na outra que tá mais em conta, né? No dia que a gente foi lá em São Paulo na Sé, toda vez que a gente vai para São Paulo na Sé, ali tem praticamente uma loja, aí tem um prédio de alguma coisa, loja, prédio, loja. É assim, uma loja do lado da outra, tá? Você sai de uma porta e entra na outra, você vai fazendo isso. E todas as lojas vendem praticamente as mesmas coisas. Uma ou outra que você fala assim, não, esse vidro só foi nessa que eu encontrei, é raro. A maioria, se não vende em todas as lojas, vende, né, na maioria delas. E aí, o que a gente faz? Sim, a gente entra de loja em loja, tá? Porque eu já tô ali, eu não tô gastando mais para estar ali, né? Não, é uma coisa que é numa rua só. Então, eu vou entrando de loja em loja. E aí, a gente vê o mesmo modelo por preços diferentes. Às vezes tem um que tá aqui, o outro tá médio e o outro tá bem mais em cima. Onde que eu vou comprar? Naquela que tá menos, né? Porque isso já vai ajudar ali no meu custo. Então, eu tenho que reduzir custo. E não é feio fazer isso, não, gente. A gente está pensando na nossa empresa. A gente tem que ter ali o melhor custo para que a gente possa ter uma margem de lucro justa, né? Se eu posso diminuir, para que eu vou comprar no mais caro se tem do lado mais em conta? E o mesmo produto, né? A mesma matéria-prima. Então, eu acho que a gente tem que focar nisso, tá? Aí, lógico que com plantas, a gente tem a qualidade da planta. Isso eu tô falando de vidro, quando eu tô falando do mesmo, o vidro que ele vem do mesmo fornecedor, por exemplo, sei lá, é um vidro que é TS, por que eu vou comprar lá num revendedor TS que custa, sei lá, R$ 300 aquele vidro, se tem
lá, eu tô pertinho da TS e eu posso pagar, por exemplo, lá em Olambra você consegue comprar unitário, tá? Então, eu tô do lado de Olambra e consigo comprar por 200 esse mesmo vidro. Lógico que você vai preferir comprar no mais barato, entendeu? Porque é o mesmo vidro. Agora, quando a gente fala de plantas, a gente tem que pensar na qualidade daquela planta, tá? Mas, não. Poxa, tal planta realmente eu não consigo encontrar, ou tá muito cara. Então, foca naquela que você tem acesso, né? Não foca no que você tem controle. Poxa, eu tenho essa daqui, tá fácil, então tá acessível, tá barato, é nela que eu vou trabalhar, tá? É uma coisa que é muito comum a gente fazer com o quê, gente? Quando a gente vai na feira, não sei se vocês fazem feira, né? Aqui a gente até deu uma diminuída com esse negócio de Covid, a gente deu uma diminuída. Antes era todo domingo, tava na feira, agora a gente deu uma diminuída, né? Mas quando você vai na feira, quais são as frutas que estão mais em conta? Aquelas que estão na época. E aí você prefere comprar quais? Aquelas que, né? Assim, a recomendação até é que a gente compre aquelas que estão na época, né? A estação daquela fruta. Então, por que eu vou comprar o morango fora de época se eu posso comprar uma outra fruta que está na época dela e agora ela tá melhor, né? Ela naturalmente não precisa de tanta coisa em cima dela para que ela fique boa e ela tá mais em conta. Ah, não, mas eu quero comer que é fora de época, mas eu quero comer de qualquer jeito. Aí você vai pagar mais caro. Então, acho que são escolhas também e focar naquilo que a gente tem controle, tá bom?